Hoje, vamos desvendar os segredos da maçonaria e analisar seus erros sob a luz da doutrina católica. Prepare-se para descobrir uma verdade que muitos tentam esconder. Sim, a maçonaria, com suas práticas e rituais secretos, contradiz diretamente os ensinamentos da Igreja Católica. A maçonaria, uma organização que, sob o manto da fraternidade, esconde uma agenda que choca a fé católica. Você acredita em Deus? A maçonaria, com sua ideologia contrária aos princípios cristãos, ameaça a sua fé e a sua salvação. Você já se perguntou sobre a influência de sociedades secretas em nossa sociedade? Sobre os seus possíveis impactos na vida das pessoas e até mesmo na fé? Muitos consideram a maçonaria apenas uma sociedade fraternal, mas a verdade pode ser bem mais complexa e preocupante. Eu mesma, durante as minhas pesquisas para este vídeo, me deparei com informações inquietantes sobre a maçonaria. Documentos históricos e relatos que levam sérias questões sobre sua compatibilidade com a fé católica. E a preocupação não é só minha. Muitos católicos ao redor do mundo questionam a influência dessa organização em diversos aspectos da sociedade. A maçonaria, com sua estrutura hierárquica e seus ritos secretos, tem sido acusada de contradizer princípios fundamentais da Igreja Católica, como a adoração ao único Deus, a autoridade do Papa e a Sagrada Família. A doutrina católica condena abertamente certas práticas maçônicas, mas qual o real alcance dessa condenação? E o que a história nos revela sobre o conflito entre esses dois poderosos sistemas de crenças? A maçonaria, uma sociedade secreta que, sob o véu da fraternidade, mina os pilares da fé católica e a ordem moral da sociedade. A maçonaria se apresenta como uma organização fraterna, mas sua estrutura hierárquica e seus rituais secretos geram desconfiança. A Igreja Católica sempre alertou sobre a incompatibilidade entre os princípios maçônicos e a fé cristã. A ênfase na razão humana acima da fé, a rejeição de dogmas religiosos e o culto de figuras históricas, frequentemente paganizadas, contrariam a doutrina católica que se baseia na revelação divina e na autoridade da Igreja. Documentos históricos comprovam a condenação oficial da maçonaria pela Igreja Católica, como a Bula Papal In Eminente Apostolatus Specula de 1738 e a Declaração da Congregação para a Doutrina da Fé de 1983, reafirmando a incompatibilidade entre fé católica e a maçonaria. Estas não são simples declarações, mas o resultado de um longo conflito histórico. Mas a incompatibilidade doutrinal é apenas a ponta do iceberg. Vamos explorar como as práticas maçônicas afetam diretamente a vida espiritual dos católicos. A maçonaria utiliza um complexo sistema de ritos, símbolos e alegorias que, segundo a Igreja Católica, obscurecem a verdade da fé e podem levar à idolatria. A interpretação esotérica de símbolos religiosos, a veneração de entidades não divinas e a busca por conhecimento superior fora da revelação divina são vistos como perigosos desvios. A utilização de símbolos religiosos fora do contexto litúrgico católico, a interpretação alegórica que muitas vezes distorce a mensagem original e a promessa de um conhecimento secreto que suplanta a fé, desviando o homem da verdade revelada. Exemplos de símbolos distorcidos podem ser mostrados visualmente, contrastando suas interpretações maçônicas com a doutrina católica. Essa manipulação simbólica, combinada com a hierarquia maçônica, cria um ambiente de controle que pode afetar profundamente a vida espiritual de seus membros. A incompatibilidade da maçonaria com a fé católica se manifesta na rejeição de princípios fundamentais. A Santíssima Trindade,
a encarnação, a Eucaristia, a autoridade do Papa, a importância da Sagrada Família e a vida sacramental. A maçonaria, com seu ideal de fraternidade humana universalista, muitas vezes relativiza esses princípios, abrindo brechas para a perda da fé sólida e para a fragmentação familiar. A Igreja Católica aponta um aumento no número de católicos que abandonam a fé após o envolvimento com a maçonaria, gerando um impacto devastador na estrutura familiar e na comunidade católica. Dados estatísticos, se disponíveis e confiáveis, podem ser apresentados reforçando a gravidade do problema. E quando essa fragmentação da fé e da família se alastra pela sociedade, o tecido social se desfaz, levando ao caos e ao colapso moral. O colapso moral. Será que parece catastrófico? É. E ele está mais próximo do que você imagina. O relativismo moral inerente a algumas linhas de pensamentos maçônicas mina os valores tradicionais baseados na lei natural e na doutrina católica. A ausência de uma moralidade objetiva gera uma desordem social que se manifesta em diversos aspectos na vida pública, na política, na educação, na legislação e na própria cultura. A apresentação de exemplos históricos de sociedades influenciadas por ideologias relativistas, muitas vezes ligadas a grupos influenciados pela maçonaria, caíram em crises morais profundas, levando à violência, corrupção e instabilidade política. Mas o colapso moral não é uma abstração, ele afeta diretamente cada indivíduo. A hierarquia maçônica, com seus graus e rituais secretos, cria um sistema de controle que pode manipular e subverter a vontade individual. O segredo e o compromisso com a organização podem levar os membros a tomarem decisões contra os seus próprios princípios morais e religiosos. A apresentação de relatos e autenticados e confiáveis sobre a pressão e coerção sofridas por membros da maçonaria que se viram obrigados a aceitar posições e participar de ações que contrariavam sua consciência e sua fé. Esse controle individual se estende para um controle sobre a estrutura política e social. A influência da maçonaria em círculos políticos e institucionais é um tema recorrente nas críticas da Igreja Católica. A possibilidade de decisões políticas serem tomadas com base em ideologias incompatíveis com a doutrina católica e com a supressão da voz de grupos religiosos causa grande preocupação. A apresentação de exemplos históricos bem documentados de como a maçonaria influenciou decisões políticas que levaram à perseguição de religiosos e à supressão da liberdade religiosa em diferentes países e épocas. Mas será que existe uma saída para esse cenário apocalíptico? Sim, mas vai custar caro, muito caro. A ameaça é real, o perigo é iminente, mas existe um caminho para a redenção, uma esperança no meio da escuridão. A solução passa por um retorno à fé católica autêntica, à tradição e à prática dos ensinamentos da Igreja. A maior arma contra a maçonaria e seus desvios é a fé sólida, a oração e o fortalecimento espiritual. Mas como podemos fortalecer nossa fé e nossa resistência individualmente e coletivamente? Formação teológica sólida, a catequese eficaz e o exemplo concreto de uma vida cristã coerente são ferramentas essenciais para resistir à influência nociva da maçonaria. O estudo da doutrina católica, a participação ativa na vida da Igreja e a busca da santidade pessoal são imprescindíveis. O sacramento da confissão e a Eucaristia são fontes inesgotáveis de graça e força para resistir às tentações e influências negativas. A fé, inabalável, na verdade, revelada em Cristo, é a mais poderosa armadura contra o erro. Mas a batalha não é travada apenas individualmente. A união e a ação coletiva são fundamentais. A resistência à influência da maçonaria e a disseminação de ideologias contrárias à doutrina católica requer ação coletiva. A promoção da fé católica, a defesa da família e dos valores morais cristãos, a participação ativa na vida pública e o testemunho coerente de vida cristã.
A história mostra que a fé inabalável de fiéis católicos e a força da oração sempre superaram as tentativas de oprimir e extinguir a Igreja.